Sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Humanas. Hoje eu, professor Marco, vou dar uma aula sobre América, divisão histórico e cultural. Vamos falar de América Anglo-Saxônica e América Latina e entender um pouquinho mais essa diferença. Bora lá? A aula tá super divertida. Decorante. Bom, a regionalização por critérios históricos, cultural e socioeconômicos, que divide a América em América Latina e América Anglo-Saxônica, ela teve como base principalmente os colonizadores, a cultura e o desenvolvimento desses países. Essa proposta divide o continente em América Latina e América Anglo-Saxônica, com base principalmente então nos seus colonizadores. Bom, a América Latina ela foi inicialmente agrupada a sociedades com a língua oficial dominante de origem latina, como é o caso do português e do espanhol. Portugueses e espanhóis foram os principais colonizadores da América continental, cujo compreende desde o México até a América do Sul. A expressão América Latina, contudo, refere-se também a países que se fala inglês, como a Jamaica, a Holanda, a Jamaica, ou o holandês como o Suriname. Então, não necessariamente só os países que falam português e espanhol são latinos. Todos os países do México para baixo são de origem da América Latina. Isso acontece porque o critério passou a levar a outros aspectos, não só o idioma ou a colonização, mas a predominância da religião católica, o desequilíbrio das condições socioeconômicas, principalmente porque muitos habitantes vivem abaixo da linha da pobreza. Os países da América Latina caracterizam-se, em geral, pelo baixo nível de desenvolvimento econômico. Muitos deles produzem e exportam matéria-prima, agropecuária ou minerais para os países considerados mais desenvolvidos e importam tecnologia e produtos industrializados. Apesar disso, alguns países latino-americanos, como o Brasil, a Argentina e o México, Brasil sendo a segunda maior economia da América, tem importantes parques industriais e economias diversificadas. Em contrapartida, países como Haiti, Honduras e Nicarágua, lembrando, o Haiti não fala espanhol nem português, o Haiti fala francês e o crioulo, tem uma economia baseada em produtos primários, como minério e itens agropecuários, sendo o Haiti o país mais pobre da América e um dos mais pobres do mundo. Já a América Anglo-Saxônica, ela é formada pelos Estados Unidos e Canadá, exclusivamente, os dois países mais desenvolvidos do continente e que se considerar os aspectos econômicos e os indicadores sociais dos países. O nome anglo-saxão deve-se ao fato desses países terem sido colonizados principalmente pela Inglaterra, embora também tenham recebido influência de outros povos na sua colonização. Os Estados Unidos teve uma grande parte dele colonizada pela Espanha, com territórios que depois foram anexados, comprados ou anexados através de guerras, e a França, que colonizou boa parte do Canadá. A parte leste, principalmente do Canadá, como a região da atual província de Quebec, que foi colonizada pela França, ainda guarda laços dessa cultura, por exemplo, mantendo o francês como língua oficial. O Canadá tem 2 idiomas oficiais. Por isso, há ainda uma tentativa de disputa de separação e a criação de um Estado independente. Nos Estados Unidos, grandes áreas que foram colonizadas pelos latinos, como a Louisiana, pelos franceses, Louisiana foi pelos franceses. E o Novo México, Arizona e a Califórnia, que foram colonizadas pelos espanhóis. Já a formação histórica do continente americano, muitos habitantes moravam aqui quando os europeus chegaram, Havia milhares de povos diferentes e milhões de pessoas diferentes. Estima-se que aproximadamente 40 milhões de pessoas viviam na América antes da chegada dos europeus. E eles estavam distribuídos por todo o território americano. A maioria das populações que viviam na América dependiam da caça, da pesca, da coleta de frutos, de vegetais e da agricultura. Os incas, maias e astecas são os
que mais se diferenciam por apresentar uma organização social complexa, né? Existia o Império Azteca, o Império Inca, e os maias, com as suas cidades-estado, tinham uma organização política e econômica e até religiosa. Essas três principais, né, esses três principais povos tinham uma economia baseada na agricultura e se organizavam em cidades onde o comércio era bem estruturado. Dominavam conhecimentos em arquitetura, matemática, astronomia, até fundição de ouro e prata, que foi principalmente, ou melhor, o que foi o fator principal da atenção dos europeus. A conquista do continente americano se deu pelas potências europeias a partir do século XVI, principalmente Espanha, Portugal e Inglaterra, que direcionaram a sua conquista com o objetivo de extrair recursos naturais e colonizar essas áreas para adquirir produtos que eles precisavam. Né? Portugal, principalmente, com a cana-de-açúcar, né, já que não vai descobrir ouro. A Espanha com o ouro e a Inglaterra, no começo não com muita coisa, mas depois com ouro, prata e produtos agrícolas. Muitas das populações aborígenes ou que viviam aqui foram exterminadas, tanto em decorrência de guerras quanto pelas doenças trazidas pelos europeus. Em várias áreas, os europeus submeteram os povos nativos à escravidão e obrigaram eles, os obrigaram a se integrar ao sistema colonial. Lembrando que no Brasil, a escravidão indígena foi um processo complicado, por isso veio grande parte da escravidão africana, já que os índios brasileiros não entendiam muito bem a questão do trabalho. E Portugal já tinha uma certa experiência com a escravidão nas ilhas de Cabo Verde, justamente na plantação da cana-de-açúcar. Então, a escravidão no Brasil, ela se deu de forma diferente por isso. Mas na parte espanhola, na América Espanhola e na América Inglesa, apesar que a América Inglesa também teve a escravidão africana, no sul dos Estados Unidos. Mas na América Espanhola, principalmente os povos nativos foram escravizados. A diversidade dos povos e culturas da América é anterior ao processo de colonização europeia, que se iniciou no século XV. No entanto, a colonização modificou costumes, dinâmicas das populações do continente em geral. As conquistas geraram guerras, conflitos, bem como relações desiguais de poder entre colonizadores, nativos, indígenas e africanos que foram trazidos pela América nas condições de escravizados, como eu já disse agora há pouco. Tudo isso influenciou diretamente no desenvolvimento dos países, tanto economicamente, politicamente, socialmente e culturalmente. Como a colonização não ocorreu de forma homogênea, nós podemos encontrar na América regiões com uma população totalmente multicultural. Ela se organiza de forma tradicional, com alguns grupos indígenas quilombolas, ou de outras formas mais europeizadas. Não sei se essa palavra existe, mas tudo bem. Mas vale destacar principalmente três grupos. Os povos indígenas, que possuem a sua forma de organização social política variada desde a chegada dos europeus na América. Muitos resistiram à dominação europeia e conseguiram manter as suas tradições até os dias de hoje. No Brasil a gente encontra bastante, principalmente na região da Amazônia. Os povos de origem europeia que estabeleceram colônias, principalmente na costa leste da América, na região do lado Atlântico, e expandiram depois o seu domínio para o interior do continente. O domínio não foi apenas territorial e cultural, foi total. A organização foi imposta aos demais povos de uma forma violenta, infelizmente, e nem um pouco agradável. Já os povos de origem africana, que foram trazidos para a América como escravos,
Possuem formas de organização e sociabilidade que em muitos casos foram mantidas ou restabelecidas na América, assim como os indígenas que conseguiram manter as suas tradições. Basta ver alguns povos indígenas, alguns povos africanos, desculpa, que ainda sobrevivem no Brasil de alguma forma tradicional. Depois, em um outro vídeo de história, a gente pode falar um pouquinho sobre essas culturas africanas e sobre os quilombos que tentam manter essa tradição cultural. Mas não foram só esses povos que vieram para a América. Durante o período colonial, houve vários fluxos migratórios, mas durante o século XIX e XX, outros povos, principalmente de origem europeia e asiática, vieram para cá em busca de melhores condições de vida, fugindo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, e foram se estabelecendo aqui, em geral, em regiões mais desenvolvidas economicamente. Foram influenciadas pela cultura local, mas também influenciaram. Basta ver a região de Santa Catarina no Brasil, basicamente alemã. Por ter desapontado como uma potência econômica durante o século XIX e XX, os Estados Unidos foi o principal foco de imigração. Porém, o Brasil também recebeu muitos imigrantes, principalmente para a substituição da mão de obra escrava. Os principais centros urbanos estão nos Estados Unidos e, principalmente por sua cultura se espalhar pelo mundo, ele tem mais facilidade em assimilar esses povos que vêm para cá. Entretanto, às vezes é possível observar o fenômeno contrário, de culturas hegemônicas sofrem influências dos povos que elas convivem, ou seja, culturas mais... cultura, por exemplo, a cultura brasileira, no caso de Santa Catarina, acabou levando mais a cultura alemã do que sobrevivendo à cultura brasileira. Então isso também acontece. Geralmente a cultura local sobrevive, né, se sobrepõe, mas acaba acontecendo também da cultura invasora se sobrepõe à cultura local. E esse foi mais um vídeo do canal Falando de Humanas, espero que tenham gostado. Falamos um pouco sobre a divisão regional da América Latina e América Anglo-Saxônica, um pouco da colonização, mas essa é a primeira parte do vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a população e a economia da América Latina e América Anglo-Saxônica. Acompanhe e lembrando que o conteúdo está no www.educandomais.com. Beijos do titio e até a próxima.